Nós somos espírito. Temos um corpo. Somos espírito. A gente é muito levado por aquilo que a gente vê. Mas nós somos muito mais do que conseguimos enxergar. E quando eu estava buscando ao Senhor sobre saúde espiritual, né? O corpo tem que estar saudável. Sim, nós somos mordomos do nosso corpo. O corpo não pertence a nós, como muita gente fala assim. O corpo é meu. Você que faz funcionar? Você que faz o coração bombear sangue para o corpo inteiro? Você dá ordem para o seu cérebro quando parar, quando funcionar? E uma ilusão a gente pensar que o nosso corpo é nosso, né? Nosso corpo também é de Deus. Foi Ele que formou, foi Ele que fez essa combinação de DNA perfeita. Ninguém é como você é. Não é assombroso isso? Ninguém tem a ordem das impressões digitais que você tem. Você pode ter uma irmã gêmea. Ela não é igual a você. Nos tempos passados, não há outra pessoa como você em todo o catálogo humano. E naqueles que ainda irão nascer, também não existirá ninguém igual a você. Você tem irmãos fruto da mesma combinação de DNA, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. No entanto, eles são completamente diferentes de você. Como não crer nesse Deus? Como não acreditar que Ele se preocupa com cada um individualmente, sendo que nós temos uma linha de impressão digital que só nós temos? Como não acreditar que Ele tem planos particulares para nós? E assim como Ele nos deu uma genética, Ele também nos deu um propósito. Só que nós não descobrimos o propósito. A maioria das pessoas que hoje vive sobre a Terra, grande parte delas, e eu estou incluindo, inclusive, aqueles que já conhecem ao Senhor, muitos não encontram o seu propósito. Porque eles estão buscando vida onde não há propósito, onde não há. Quando eu me declinei sobre esse tema, eu me lembrei do primeiro passo. Reconciliação. Por que Jesus Cristo veio? Por que nós adoramos a Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Não é assim que a gente fala? Jesus é o Filho de Deus. Tá, mas para que o Filho de Deus precisou de encarnar em um corpo humano, tornar-se carne, habitar entre nós? Para quê? Qual que é o propósito? Por que nós amamos tanto a Jesus e por que nós adoramos e falamos tanto nesse nome? Porque Ele veio nos reconciliar com Deus Pai. Vamos lembrar? Todos nós fomos criados por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Todos somos criaturas de Deus, mas nem todos filhos. Como se diz comumente, todo mundo é filho de Deus. Não. Porque a Bíblia diz assim, a todos quanto o receberam. Receberam quem? A Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é muito mais do que um livro. Mais do que o livro mais vendido da história. Mais do que um livro velho. A Bíblia é um livro sobrenatural. Todo tipo de movimento aconteceu para exterminar a Bíblia. No entanto, ela permanece. Hoje, cristãos estão sendo assassinados no mundo islâmico. Qual que é o pecado? Qual que é o crime? Presentear com a Bíblia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então não é interesse de Satanás que o ser humano conheça a verdade de Deus. Uma vez que conhecemos a verdade de Deus, essa verdade vai nos levar à intimidade com Deus. Essa intimidade. Por que vai levar à intimidade com Deus? Porque seremos reconciliados em Jesus.
A gente conhece Jesus, a gente vem para a igreja, mas a gente não vive intimidade com Deus. Intimidade é diferente de religião. Eu posso falar que eu conheço a Deus, eu posso vir na igreja todo domingo, eu posso cantar músicas que falem sobre o amor de Deus, eu posso fazer obra social em nome de Deus, eu posso ajudar o pobre, cuidar da viúva, eu posso fazer evangelismo, pregar no hospital e ainda assim não conhecer a Deus. Sede imitadores de Deus como filhos. É tão interessante, gente, vocês já perceberam como os filhos gostam de imitar os pais? E as filhas gostam de imitar as mães. Os bebês, logo que eles vão entendendo, por que eles aprendem o vocabulário? Pela imitação. Eles vão ouvindo e eles vão aprendendo a falar por imitação. Os gestos, o jeito, e quando eles vão ficando um pouquinho maiores, né? Eu amava vestir as roupas da minha mãe e sair com as sandálias dela arrastando pela casa. Os meninos às vezes gostam de pentear o cabelo como o pai. Se o pai tem barba, eles pedem para desenhar a barba no rosto deles. Eles observam e querem se tornar iguais, querem se tornar semelhantes, imitando as atitudes dos pais. Mas alguns filhos não precisam nem de imitar, gente. O DNA grita, né? É tão interessante que a Sofia, a minha filha caçula, ela tinha entre 2 e 3 anos de idade ela tinha um pouquinho mais, entre 3 e 4. Ela tinha entre 3 e 4 anos de idade. Quando um dia ela estava conversando com o pai dela, assim, perto do sofá, e eu estava por trás dela. Então eu estava vendo ela de corpo inteiro, o pai dela só estava vendo ela da cintura para cima, conversando com ela. Ela estava por trás do braço do sofá onde o pai dela estava sentado. E aí, de repente, ela ficou sobre os dedos do pé e dobrou os dedos do pé. Ela ficou apoiada de pé sobre os dedos dos pés dobrados. E eu levei um susto. Por que eu levei um susto? Porque eu fazia exatamente isso quando eu era criança. Era uma coisa tão divertida que os meus pais, os meus tios sempre pediam para eu fazer quando tinha uma visita em casa, porque era muito diferente. Eu conseguia andar com os meus dedos dos pés dobrados para trás, na ponta dos pés eu andava naturalmente. E eu falei assim, Sofia, como é que você fez isso? Ela olhou para mim e falou assim, eu faço, mamãe. Eu falei assim, você consegue andar? E ela saiu andando. E eu falei, João, eu fazia isso. DNA. Eu não ensinei para ela. É da natureza da Sofia fazer aquilo. E hoje as pessoas dizem muito, nossa, mas a Sofia é a sua cara. É tão interessante que durante toda a infância, as características da Sofia eram 100% João. Quando entrou na adolescência, ela ficou muito parecida comigo, sobretudo no jeito. E é tão interessante, eu estou lá. E o João está lá. São as características do DNA, da identidade da Sofia. E é tão interessante que o texto começa falando, sede imitadores de Deus como filhos. Depois, eles citam outro tipo de filiação, lá no verso 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Os filhos da desobediência são o quê? Desobedientes. E logo em seguida, no verso 8 diz assim, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Olha que interessante. Tem os filhos da desobediência e tem os filhos da luz. E a evidência do DNA de Deus se expandindo em nós, se revelando em nós, é nos tornarmos dia após dia semelhantes a Cristo. E isso só é possível pelo relacionamento íntimo, próximo e pessoal. Não é relacionamento de domingo de manhã, é relacionamento 7 dias por semana, 24 horas por dia, numa contemplação de quem Deus é, num relacionamento através da palavra, através da oração, através das disciplinas espirituais, sendo
ativo de Deus, você contempla Deus através da sua palavra, você contempla Deus através da oração, você contempla Deus através da manifestação da sua glória expressa na sua criação, e quando você contempla Deus, você se torna semelhante a Ele, como aquele filho, como aquela filha que observa os pais e imita suas atitudes, seu jeito de comer, seus hábitos. Então eu quero deixar uma palavra para vocês, meninas. Sejam imitadoras de Deus como filhas amadas. Aproxime-se dele. E quanto mais próxima você caminhar com Deus, impossível as características dele não começarem a ser vistas em você. Não pelo esforço de praticá-las, mas pela natureza de assimilar aquele a quem você contempla. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Deus te criou do jeitinho que tu és, te planejou da cabeça aos pés, o seu falar, o seu andar, seu jeito de se expressar, o arquiteto do universo quer usar. O teu falar, o teu andar, teu jeito de se expressar, o arquiteto do universo quer usar. Tu, além de ter um charme especial, a sua vida é um instrumento essencial para revelar a humanidade a verdadeira liberdade, que em Jesus existe nova identidade. Para revelar a humanidade a verdadeira liberdade, que em Jesus existe nova identidade. Entregue seus dons e talentos, vivendo para Ele, com a intensidade e a pureza do seu coração. Se renda totalmente, plantando a semente que o Pai depositou em suas mãos. Se renda totalmente, plantando a semente que o Pai depositou em suas mãos. Que o Pai depositou em suas mãos. Que o Pai depositou em suas mãos.